quero fazer 3 destaques nessa manhã. O ministério de Jesus, ele foi um ministério de encontros, das conversas, dos diálogos fraternos, que nem sempre foram tão fraternos assim. Jesus ensinava para as multidões, mas ele não dispensava uma conversa em volta da mesa, à sombra de uma árvore, à beira de um poço, junto ao poço, ou numa festa de casamento. Quem de nós não lembra da visita de Jesus a Marta e Maria? E daquela palavra de Jesus, que até hoje ecoa em nossos ouvidos, quando andamos ocupados demais com os nossos afazeres. Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Quando nós andamos distraídos, e andamos cada vez mais distraídos com tantas outras coisas, e quando nós desprezamos a palavra e rejeitamos a palavra, quando nós não gostamos de ouvi-la, nem estudá-la, como diz Lutero na explicação do 3º mandamento, nós precisamos nos lembrar sempre de novo deste encontro, dessa visita de Jesus, desse diálogo fraterno que Jesus teve com Marta, na casa de Marta e de Maria. Estes encontros, esses diálogos de Jesus nem sempre foram bem vistos. Acusaram Jesus de ser comilão, de ser beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Jesus ia onde os religiosos da época passavam de largo, porque cada encontro, cada visita, cada diálogo de Jesus tinha sempre um propósito: restaurar e salvar vidas, resgatar os perdidos. Por isso, o primeiro destaque que eu quero fazer nessa manhã, quando nós olhamos para Jesus, quando eu olho para Jesus e olho para a minha vida, eu penso: Senhor, eu não mereço que entre na minha casa, eu não sou digno da sua presença, mas a palavra me diz que por mais indigno que eu me sinta, Jesus quer ser meu amigo, e eu posso ser amigo de Jesus. Esse amigo que nunca desiste da gente, veio mais uma vez ao nosso encontro nesta manhã através da sua palavra. Às vezes a palavra de Jesus, ela nos incomoda, ela nos desacomoda. Nem sempre a palavra de Jesus nos agrada, mas a palavra de Jesus, ela é santa e ela é perfeita. Ela é sempre uma palavra de cuidado. Então que nossos ouvidos nesta manhã estejam abertos para que nós possamos de fato ouvir a palavra de Jesus, neste encontro que Jesus tem conosco nessa manhã. O segundo destaque que eu quero fazer nessa manhã, o evangelho de hoje, que foi lido agora há pouco, é a continuação, é a repercussão do encontro, daquele diálogo fraterno que Jesus teve com os fariseus. Texto do evangelho do domingo passado, Marcos 7, 1-13, sobre o qual o pastor Roberto ministrou a palavra no domingo passado. Os fariseus, que sempre estavam muito ocupados, muito preocupados com a tradição, com o cerimonialismo, viram que alguns dos discípulos de Jesus estavam comendo com as mãos impuras, não tinham lavado as mãos conforme o costume dos antepassados. Cada passo desse ritual de purificação era detalhado, até a quantidade mínima de água pura a ser utilizada estava lá descrita. E os fariseus imediatamente questionam Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Na verdade, o alvo dos fariseus não eram os discípulos, mas o próprio Jesus. Porque os discípulos, eles seguem o mestre. E como Jesus, o mestre, estava permitindo que a tradição fosse desrespeitada. Esses rituais, eles refletiam a convicção de que
A fonte do mal era externa. As impurezas vêm do contato com pessoas ou coisas impuras. E Jesus, naquele diálogo fraterno, chama os fariseus de hipócritas. Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A questão principal abordada por Jesus é que os fariseus não estavam praticando o amor. Era uma religião da boca para fora. Por isso Jesus os chama de hipócritas. Uma pessoa hipócrita é uma pessoa dissimulada, finge ser o que não é. E eles estavam mais preocupados com ensinamentos de homens do que com a palavra de Deus, mais preocupados em julgar as pessoas do que em amá-las. E o segundo destaque dessa manhã, olhando para os fariseus, a atitude dos fariseus. Quantas e quantas vezes o nosso comportamento é carregado desse farisaísmo do tempo de Jesus. Nós somos rápidos em apontar o erro, nós rotulamos, nós julgamos as pessoas por aquilo que nossos olhos enxergam. Mas eu preciso dizer a você, preciso dizer aos irmãos nesta manhã, que nós não enxergamos bem. Porque ao enxergarmos o cisco que está no olho do nosso irmão, isso Jesus disse, nós não reparamos na trave de madeira que está no nosso próprio olho. Eu lembro de um irmão que certa vez me disse que os cristãos, ou nós cristãos, deveríamos andar sempre com um espelho embaixo do braço. Porque a pessoa mais difícil de ser mudada é aquela que vemos refletida no espelho. E o terceiro e último destaque dessa manhã, do Evangelho de hoje, eu quero destacar o versículo 15 do texto que foi lido, quando Jesus fala para a multidão: tudo o que vem de fora e entra numa pessoa, não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. E quando Jesus repercute com os discípulos o encontro que teve com os fariseus, aquele diálogo fraterno da semana passada, Jesus afirma em Marcos 7, 21 a 23, e eu gostaria de repetir essa palavra de Jesus. Ele está repercutindo, essa palavra tem desdobramento daquela crítica que os fariseus fizeram a Jesus no domingo passado, no texto do domingo passado. E agora Jesus faz o desdobramento desse texto, agora ele está falando com os seus discípulos, ele diz assim: porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Meus queridos irmãos, Jesus aponta para o nosso coração como sendo a causa, a origem de todo o pecado e maldade. E neste encontro e diálogo fraterno que Jesus está tendo conosco nesta manhã, Ele nos faz um convite para olharmos o nosso coração mais de perto. Esse coração que precisa ser transformado por Ele. Não é o que vem de fora que nos contamina ou nos deixa impuros, mas o que sai do coração. Jesus em outro momento diz que a boca fala do que o coração está cheio. O apóstolo Paulo escreveu: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, este eu faço. Quando Davi pecou contra Deus, adulterando com Batseba, Davi pediu a Deus um novo coração. A razão de sua queda não estava na beleza nem na sedução de Batseba, mas na impureza do seu coração. E como Davi, nós precisamos clamar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Há uma canção muito conhecida no contexto luterano, onde a igreja canta assim: nada trago, ó meu Jesus.
Eu só recorro à tua cruz. Nu me venho em ti vestir, só a graça te pedir. Corro imundo ao manancial, lava, ó livra-me do mal. Esse coração ele precisa ser renovado todos os dias pela palavra de Jesus, pela presença de Jesus, pela ação do Espírito Santo, porque Jesus vê onde os nossos olhos não conseguem enxergar. Que Jesus continue tomando o nosso coração, cuidando do nosso coração, transformando e renovando nossa vida todos os dias. Dá-nos sempre, Jesus, um coração puro e um espírito inabalável. Amém.